Meus irmãos, boa noite. Hoje eu na casa tenho a honra de receber o nosso irmão Luiz Carlos Pereira, e ele vem trazer o tema Olhos de Ver, Ouvidos de Ouvir, que possamos acolhê-lo, e direcionar a ele todos os nossos melhores sentimentos. Boa noite a todos. Sempre uma satisfação poder comparecer a convite da espiritualidade, dos dirigentes dessa casa, a falar de Jesus, pois é o que nos move. O irmão há pouco mencionou a leitura das obras de Chico através de Emmanuel, e eu, como estudioso também dessas obras do Evangelho, das obras de Emmanuel através de Chico, eu trago para nós justamente falarmos, uma breve explanação do que nos traz Jesus através do próprio Evangelho de Mateus. Olhos de ver, ouvidos de ouvir, porque vendo eles não veem, e ouvindo eles não ouvem, e nem entendem. É bem do que o irmão mencionou há pouco: vinde a mim. De certa forma, nós estamos buscando o nosso aprimoramento espiritual. Buscando o nosso aprimoramento espiritual, e estamos aqui para nos melhorarmos, nos conhecermos e retornarmos melhores. Esse é o propósito do homem de bem. Na parábola do semeador, Jesus se reporta aos olhos e aos ouvidos nos seguintes termos: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se deles, os seus apóstolos, seus discípulos, disseram: por que lhe falas por parábolas? Jesus respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado, porque aquele que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falas por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, e nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Na atualidade, o que significa? A nós é dado o conhecimento. Nós não estamos mais na fase de parábolas, meus irmãos. Nos é dado o conhecimento, o esclarecimento através do Evangelho, que se faz tão nítido ao nosso compreender. Então nós já o sabemos: aquele que tem lhe será tirado. E o conhecimento que nós já adquirimos, e tudo aquilo que nós buscamos, como estando sempre presente nesse lar de amor, aos estudos, às palestras, às orientações a qual nós recebemos, isso nós já o temos. A quem muito foi dado, muito será pedido, meus irmãos. É o que Jesus nos traz dentro do esclarecimento da nossa vivência espiritual. Nós temos que vivenciar Jesus, nós temos que diariamente em nossas vidas nos colocarmos a orar ao amanhecer, ao deitar, ao refletir, como dito pelo irmão. Vamos refletir do que nós fizemos, deixamos de fazer, poderíamos ter feito melhor. É isso que nos traz Jesus. Jesus disse que se as pessoas não tivessem fechado os olhos e tapado os ouvidos, poderíamos ver, ouvir e entender. Os nossos ouvidos, nossos olhos, eles estão de fato abertos? O quanto nós estamos vivenciando o Evangelho em nosso lar?
o quanto nós estamos buscando o esclarecimento, a nossa vivência ao retorno em melhores condições à pátria espiritual que é a nossa origem. Já pensamos nisso? O que nós estamos fazendo aqui? Temos conosco que, ao virmos para cá, já estamos dando um passo tão importante para nós e para aqueles que nos acompanham. Nós estamos aqui em busca da consolação. O Evangelho é o Consolador prometido. Ele nos transforma à medida que nós nos permitamos a essa mudança, a essa transformação. Jesus nos traz: amai-vos e instruí-vos. A instrução nos liberta, meus irmãos. Há pouco o irmão o disse sobre o livro dos Espíritos. As obras, o Pentateuco, as obras complementares, tudo isso nos traz a orientação de caminhar mais seguro, mediante as transformações que já se fazem nesse mundo fenomênico. Provas e expiações ainda estamos vivenciando a essa era. E a era regeneradora, ela já se faz presente, mas inicia-se por nós. Já ouvir com os olhos pode significar enxergar as coisas como elas são, sem opiniões ou julgamentos. O mesmo peso que medirdes será medido. Nós estamos ainda na própria condição do julgamento, do apontamento, ou estamos refletindo que aquilo que nós vemos de imperfeição está em nós? A trave que está em nossos olhos já retiramos, ao invés de reparar o arqueiro no olho do nosso irmão? Nós temos essa consciência pura. O Evangelho, ele nos liberta, meus irmãos. É a boa nova. É o desejo da vivência do Cristo em nós. Jesus nos traz: o reino de Deus se encontra dentro de vós. Essa transformação inicia de dentro para fora. É muito importante e é sábio dizer que no silêncio se faz o nosso engrandecimento, a reflexão, a busca pela compreensão. E nos dias mais difíceis, a qual nos colocamos no orai e vigiai, assim eliminamos, na maior parte, as tentações que nos cercam. Quantas dificuldades, quantas tormentas se faz no dia a dia, em nossas vidas, num todo, nesse orbe no geral. Mas as transformações estão para serem realizadas. Tudo se move. E quando nós mudamos, tudo ao nosso redor muda também, mediante a nossa condição, a nossa vibração. Perceber que a presença de Deus é mais viva e está mais próxima do que jamais imaginou. O reino de Deus se encontra dentro de vós. Não temos dúvida disso. Esse sentimento de gratidão, do desejo da nossa transformação, de nos melhorarmos, à medida que vamos vivenciando, agradecendo diariamente pela nossa permanência, termos a oportunidade de estarmos encarnados, vivenciar mais um momento, um dia em nossas vidas. Quantos desejariam trocar de lugar conosco os que estão sob um leito de hospital, prestes ao seu desenlace, ou mesmo os irmãos que nos acompanham, que se preparam para a próxima condição reencarnatória? Quantos, meus irmãos, desejariam estar cumprindo com êxito a sua condição, a sua missão encarnados? Convencer-se que os mortais não podem ocultar nenhum segredo. Não podem. Lá no livro dos Espíritos nós sabemos, nós aprendemos, né? Que tudo que nós pensamos, as nossas atitudes são vigiadas. Combater a desinformação, não proliferar a maledicência, meus irmãos. Vamos ouvir, quando assim chegar a nós algo, vamos manter-nos informados, sem levar justamente essa condição do engano, de fazer mal
daquilo que você possa semear, né? Identificar e rejeitar conteúdos enganosos, não nos deixarmos levar pelas desinformações, algo contrário, que venha nos prejudicar, a prejudicar nossos irmãos. Estamos aqui pela fraternidade cristã. Qual é o sentido de sermos verdadeiros cristãos? É domarmos as nossas más inclinações. Quantas vidas já vivenciamos em enganos? E hoje temos a oportunidade do Evangelho, temos a oportunidade de estarmos reunidos como estamos aqui nessa egrégora, nesse desejo único de nos mantermos melhores, recebermos as benesses espirituais, a orientação que nos faz. É assim que age a própria condição da fé. Acreditar, meus irmãos, é sermos realmente cristãos. Se nos encontrarmos realmente empenhados na execução do próprio bem, ouviremos de certo as provocações do mal em todos os instantes de testemunho. Somos testados diariamente, principalmente quando nos propomos a convertermos a Deus, a Jesus. As tentações se fazem, né? Para que possamos desistir da nossa condição moral, do auxílio ao nosso irmão. Mas se não tivermos filhos, iremos sim passar por essas provações, mas com esmo, convictos na própria condição. Para vencê-las devemos buscar a luz onde a luz se encontre. Semelhante atrai semelhante. Vamos em busca da luz, atrairemos para junto de nós pessoas com a mesma condição vibracional de luz, de amor, fraternidade, respeito, carinho, fraternidade. Desculpar toda ofensa. Chico nos traz um exemplo. O que é o perdão? O que é o perdão? É não se sentir ofendido. É difícil? Sim, para nós ainda. Mas podemos exercitar, praticar, começar a agradecer, não dar uma resposta, né, acentuada. Vamos pensar, vamos nos manter coesos. O que faria Jesus? Né? Agradecer, perdoar. Eleger a fraternidade como bandeira, sermos verdadeiramente fraternos, mas em nosso coração e nosso próprio íntimo, conjugar o verbo servir onde estivermos, sermos verdadeiros cristãos, auxiliar, estender as mãos. É isso que nós buscamos hoje, como irmãos, fraternos, cristãos, fazer. Auxiliar quantos necessitam do nosso olhar, do nosso bom dia, boa tarde, boa noite, do nosso abraço, ou mesmo do nosso silêncio, que já é uma condição de fraternidade, em meio ao respeito ao teu próximo. Começar o trabalho de redenção em nós mesmos, conhecer a nós próprios. Isso nos traz a reflexão de como somos. Como estamos hoje? Estamos preparados para retornarmos à pátria espiritual? Como serei recebido? Em que local estarei me colocando dentro de uma condição, de um padrão vibracional? Somos aquilo que pensamos, agimos, falamos. A energia que plasma do nosso ser é o que nos mantém dentro de uma condição do nosso meio a qual nós convivemos. Orar por quem nos fere ou calunia. O Evangelho nos traz: amai os vossos inimigos. Mas pede para que nós possamos amar, né? Respeitar, orar por eles e perdoá-los, pois sabemos que também temos as nossas faltas de passado. Não existe o acaso perante a própria condição espiritual. Estamos aqui para acertos, para as nossas provações. Trazemos, né, as nossas faltas. E por isso aqui estamos encarnados, a conviver um para com os outros, no mesmo ambiente, no lar, no convívio social, no trabalho,
mas que possamos respeitar, amar os próprios adversários, ajudar sem exigência, fazer o bem sem olhar a quem, meus irmãos, sem esperar recompensa, sua paga já é dada, como nos traz o Evangelho. Jesus age por nós através do nosso desprendimento, pelo amor a qual nós emanamos. Quando sentimos a gratidão e sem o desejo da recompensa, o anonimato é do que se faz. Temos que agradecer sempre a Deus, agradecer a Jesus por estarmos vivos, encarnados, como estamos aqui agora, e nos dá justamente a frase a qual Chico traz em suas obras: aos outros o direito de ser como são, a mim o dever de ser cada dia melhor. É assim que age um verdadeiro cristão, permitindo que as pessoas possam se manifestar da forma, de acordo com o seu entendimento, como traz no Evangelho de Mateus, cada um segundo as suas obras. Mas e a cada um de nós? O dever, o compromisso de cada dia sermos melhores, buscar, praticar o Evangelho na essência, pois seremos nós próprios cobrados pela nossa própria consciência, as leis divinas, as leis morais, a justiça, o amor, a caridade. Estamos sendo justos, amorosos, caridosos para conosco mesmo? E quando nós assim retornarmos à pátria espiritual, o que fizeste por ti? Pelo teu entendimento, a sua evolução, no proveito da sua bendita reencarnação. Já pensaram sobre isso? Como irei desencarnar? Nós, aqui já desse meio, no estudo doutrinário, já temos uma noção. Para onde iremos? Temos uma noção. Qual meio que convivemos? Em que mundo habitas? Qual o teu padrão vibracional em meio à sociedade a qual você vive? Se estás em paz, como nos traz lá de volta através de Joana, Quem vive bem se encarna bem, meus irmãos. Aquele que tem as suas tormentas irá passar justamente também por tormentas na hora do seu desenlace. Então vamos viver bem, vamos estar bem conosco mesmo, agradecer a Deus, agradecer a Jesus e a própria espiritualidade que nos acompanha. Em cada situação do caminho é possível registrar o chamamento celeste no tempo familiar, ante o companheiro desconhecido, à frente do adversário, ao pé do enfermo, à face do ignorante junto à criança, Nós podemos vivenciar em todos esses momentos o chamamento celeste. A tua consciência espiritual se faz presente. No seu momento de desânimo, busque auxiliar alguém, busque através de uma mensagem, como se faz hoje. Utilize o teu meio de comunicação digital para levar uma mensagem fraterna a teu irmão, Muitos ainda se perdem em algo obsoleto em termos, Mas utilize, envie uma mensagem fraterna, busque numa correspondência, mesmo à distância, pergunte como estás. Verás o quanto é importante a troca da tua energia que se plasma nessa vibração de amor. Nas menores experiências, no trabalho, no lazer ou no lar ou na vida pública, eis que nos convida ao exercício incessante do bem, assinalando, pois, a norma cristã como inspiração para todas as lides cotidianas. Ouçamos a palavra do Senhor em todos os ângulos do caminho, procurando segui-lo fielmente, hoje e sempre. Chico Xavier. Sejamos fraternos, verdadeiros. Deus, Jesus, conhece o nosso íntimo, o nosso coração. E nós próprios nos conhecemos. Estamos sendo verdadeiros? Pratique a verdadeira caridade. Liberte-se. O momento é agora. Temos a oportunidade que se faz de nos melhorarmos. A regeneração começa por nós, dentro de nós, Precisamos, meus irmãos, ter a convicção do quanto somos importantes para Deus e para Jesus.
fazermos por merecer essa encarnação, a qual nós suplicamos para aqui estarmos, vamos desperdiçá-la como já fizemos em vidas anteriores? Vamos nos manter estagnados ou continuar a nossa ascensão nessa vértice espiritual rumo à nossa evolução? Temos a oportunidade, a lição é dada. Vamos aproveitar. Jesus nos traz: o que te importa os outros? Tens a mim, segue-me tu. Mas não no sentido do egoísmo. Caminhe, busque o esclarecimento, siga o Evangelho, faça por merecer, atingindo o conhecimento, a tua experiência, a tua vivência, auxilie o teu irmão, respeite-o. Ninguém muda ninguém, meus irmãos. Podemos sim, através da nossa transformação, dos nossos exemplos morais, sim, convencê-los, mas sem obrigá-los. Esse é o papel a qual nós temos a incumbência de sermos melhores. Quando nos colocamos na posição de dever e ouvir sem preconceito, começamos a perceber as coisas de um modo global, sem julgamento. Aí nós temos a compreensão que a mudança se faz em nós, primeiramente em nós, e tudo se transforma. Transcende a fragmentação dos conceitos, começa a ver as coisas como elas são na realidade, pois o conhecimento da verdade o libertará do erro. Jesus nos traz: instruí-vos, libertem-se da ignorância, a qual ainda o trago. Mantenha-se no meu Evangelho, que ele o liberta. Conscientiza-se de que todos somos irmãos em Cristo, e não há necessidade de julgar, pois tudo está nele em estado latente. Vejam como é importante o acreditar, como é importante poder compartilhar, como estamos fazendo aqui agora, nessa breve reflexão, o real sentido de Jesus: amai-vos. É o que ele nos traz. Jesus, resumindo toda a condição do decálogo, como disse ele: eu não vim transformar as leis, dar maior compreensão. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a teu próximo como a ti mesmo, ser caridoso. Busquem em vocês, meus irmãos, a real transformação. O segredo está em vocês. A orientação, o desejo de melhora, de transformação, o que nos levará à própria condição da satisfação interior. À medida que vamos aguçando o nosso olhar e a nossa audição nessa prática, sob a direção do Evangelho, vamos também nos libertando dos nossos erros, tornando-nos uma pessoa nova, despir o homem velho, um ser preocupado exclusivamente em colocar prática os ensinamentos traduzidos por Jesus. O que faria Jesus? Nós perguntamos: Senhor, o que queres que eu faça? Se nós nos colocarmos diariamente a perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Qual o sacrifício mais agradável a Deus? Está nos estudos doutrinários, a nossa transformação moral, meus irmãos. Por isso que nos é cobrado pela própria consciência: o que fizeste por ti? Por ti. Né? Nós lembramos aí obras como a própria obra de Chico, o irmão Jacó, voltei, né? Dentro do exame da própria consciência, fizeste obras grandiosas aos outros e por ti. O que fizeste por ti? Dentro da tua reflexão. E isso ocorrerá conosco também. O que fizemos por nós? Hoje, dentro da benevolência, da indulgência, do perdão das ofensas, que é a prática da caridade. O que nós estamos fazendo por nós? Né? O real sentido, será que nós conseguimos nos deparar conosco mesmo? Começamos a contar em nós o que precisamos melhorar nesse agente transformador? Já é a hora, o momento é agora, de reescrever na página do livro da vida e fazer um novo fim. Podemos fazer, devemos, temos a oportunidade. A nós é dado justamente
a própria condição transformatória. É isso que nos levará melhor em condição ao retorno à casa do Pai. Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso a vocês. Cristo Consolador, capítulo 6. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus nos convida a ter uma vida mais leve, pois nos ensina a amar o próximo como a si mesmo. Isto é, vamos iniciar pelo amor próprio, pelo autocuidado, pelo respeito a si mesmo, e em seguida precisamos nos conscientizar de que não nos cabe mudar o próximo e sim amar. Está no próprio Evangelho de Jesus. Busquem a se conhecer, auto-perdão, se conscientizem do verdadeiro papel que cada um de vocês tem aqui perante a Deus, perante a Jesus. Que sejamos fraternos e tenhamos a própria consciência do nosso dever a cumprir. E Ele nos traz aqui, se conscientizar que não cabe mudar o próximo. O nosso dever, o nosso compromisso aqui encarnado é a nossa transformação moral, é conhecer a nós próprios. Mediante essa transformação, sim, através dos exemplos, poderemos, como exemplo, servirmos de inspiração para que os outros possam também ver em nós esse agente transformador e seguir-nos, amar sempre, como nos traz Jesus, amar ao próximo. Mas amem-se, pois se amando vocês poderão amar a Deus, poderão amar a Jesus, poderão amar a teu próximo, inicialmente pelo amor próprio, a qual vocês se conscientizam, que inicia-se por nós, a nossa verdadeira vida, a nossa trajetória inicial de quando aqui chegamos, é a nossa transformação melhor, para retornarmos sempre melhores para o plano espiritual. Se hoje fosse o dia do nosso retorno à pátria espiritual, como é que seria? Se soubéssemos que nosso tempo já se esgota aqui, o retorno já se faz presente, quais seriam os tesouros que levariam conosco? Quais seriam? O que nós levaríamos de conhecimento? Aprendemos que levamos o que somos, não o que temos. O que nós levaríamos, meus irmãos? O quanto levaríamos de conhecimento para conosco na continuidade da vida? Pois a vida continua. Nós vimos, através da literatura, através de obras, filmes, que a vida continua após esse nosso desenlace, após deixarmos o nosso corpo carnal. O que nós levaremos? Qual seria o meu maior arrependimento? O que eu faria no meu último dia e com quem me reconciliaria? São reflexões que as obras nos trazem. Tudo isso nós temos que fazer diariamente, pois não sabemos o dia da nossa partida. Poderemos ser pegos de surpresa, ao deitarmos e não termos mais a condição da vivência no corpo carnal. E como nós iremos nos conscientizar? E o período de perturbação a qual iremos passar? Estamos preparados? Nós já pensamos de que forma iremos partir? Lembrando que Divaldo nos trouxe, sempre nos dá, através das suas palestras, das obras, aquele que vive bem, desencarna bem. Então vamos nos prepararmos melhores, ter a consciência, reconciliar com as pessoas ao nosso redor. Vamos pelo menos termos a consciência do dever cumprido, do mínimo daquilo que nós nos comprometemos. Esse é o real desejo. Será que somente desenvolvemos olhos de ver e ouvidos de ouvir quando nos deparamos com a realidade da vida espiritual? Podemos nos prepararmos melhores, com antecedência. Vamos agir hoje, agora. Despertemos as verdades do Cristo. Vamos abrir os olhos para que possamos ver e ficarmos bem atentos para que possamos ouvir.
Quando nos colocamos em silêncio, quando adentramos, como fazemos com respeito e com amor ao adentrar essa porta, esse portal desse lar de bênçãos que nos recebe, se nos colocarmos aqui silenciosamente, se começarmos a nos permitir que a espiritualidade aqui presente já possa interagir junto a nós, quantas benesses nós recebemos nessa preparação, o quanto nós nos colocamos para nós próprios e para os irmãos que assim tiveram a permissão de adentrar junto a nós, para essa evangelização, quantos, meus irmãos, estaremos auxiliando, mesmo que não tendo a própria consciência, mas do que se faz, podemos ser nós, futuramente, pós o nosso desenlace, a ter a oportunidade, como estão fazendo agora, o merecimento de participar, de participar de momentos como esses, tão prazerosos, num aprendizado, na simplicidade do Evangelho do Cristo, a nos orientarmos, prepararmos, mas sem o arrependimento, dentro da consciência do nosso esforço, de qual nós praticamos para sermos cada vez melhores. Evangelho, sempre Evangelho, é o que nos traz, é a base das nossas reflexões, fonte viva, através de Emmanuel, Chico, palavras da vida eterna, Emmanuel, Chico Xavier, e a própria Bíblia, que nós trazemos, servimos como base, o próprio Evangelho, a qual nós temos, estudamos, somos estudiosos da Boa Nova. Meus irmãos, o mais importante é seguirmos o nosso coração, mas esse coração em bondade, em amor, em paz e misericórdia, agradecer sempre diariamente a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, anjos guardiões que nos acompanham. Vamos nos colocar sempre atentos na oração, às dificuldades principalmente que se fazem, que nos acompanham, a nos testarmos a cada dia, principalmente quando estamos designados a nossa transformação melhor. Vamos suportar com esmo, com carinho, com brandura, a leveza. Vamos nos tornarmos cada vez melhores. É isso que agrada a Deus. É o desejo, a realização. Ainda somos falhos, estamos num período de evolução, mas já nos preparando para uma condição regenerativa. As provas, as expiações ainda se fazem em nós, mas domamos as más inclinações, nos mantendo conscientes do quanto é importante para nós termos Jesus no nosso dia a dia. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão através de mim. Aquele que me segue jamais permanecerá em trevas. Vamos manter na luz, vamos manter com veemência o carinho, o amor, a fraternidade, mas vamos exemplificar Jesus, não simplesmente falar, muitos o fazem. Vamos vivenciar Jesus, como nos traz Santo Agostinho. Ó Senhor Jesus, como é difícil segui-lo, mas depois de conhecê-lo, é impossível deixá-lo de amar. Vamos amar Jesus incondicionalmente, com esse desejo de acreditar em dias melhores e que somos protegidos e amados constantemente.